Se der certo, vira vídeo. Iceberg do nazismo, parte 1. Bora lá. A música que o cara colocou. Curiosidade, essa música ela já existe desde antes da Segunda Guerra até. Acho que desde a época do Império Alemão. Desde a época do Segundo Reich, antes do nazismo. Minha Luta, em alemão, foi um livro escrito e publicado por Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, publicado em 1925/1926, enquanto ele estava preso após uma tentativa fracassada de golpe na Alemanha. Uma mistura de autobiografia e manifesto político, expõe claramente a ideologia nazista, incluindo antissemitismo extremo, ódio aos judeus, nacionalismo radical alemão, racismo e a ideia de raça superior, anticomunismo, defesa de um Estado autoritário, a ideia de expansão territorial. Serviu como base ideológica do nazismo. Muitas das ideias descritas no livro foram colocadas em prática quando Hitler chegou ao poder. Está diretamente ligado às políticas que levaram à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. É considerado um texto de propaganda de ódio. Em vários países, sua venda foi restrita ou controlada. Será que dá pra comprar atualmente? Deixa eu ver. Assim, né? My Kampf, deixa eu ver. Ó, a primeira coisa que aparece, né? Dá pra comprar atualmente, né? Eu só não sei se isso aqui, né, mas eu acho que deve dar. Enfim. Principalmente para mesmo assim eu não compraria, né? Não tem pra quê, velho? Não tem pra quê? Do extremismo. Não tem pra quê? O termo Hitler Failed Art School, em português, Hitler falhou na escola de artes, é um meme e referência histórica simplificada usado principalmente na internet. Adolf Hitler tentou entrar 2 vezes, em 1907 e 1908, na Academia de Belas Artes de Viena. Ele foi rejeitado. Caralho, é que essa câmera tá torta, velho. Deficiência em desenho de figuras humanas. Mais tarde, essa rejeição passou a ser citada como um episódio marcante da juventude dele. Na internet, a frase é usada de forma mas é o traço dele, né? Reduzir Hitler a uma falha pessoal. Ridicularizar figuras autoritárias ou extremistas. Expressar a ideia de uma pequena decisão mudando a história. Exemplo: se ele tivesse passado na escola de artes, talvez a história fosse diferente. Não existe relação direta entre a rejeição na escola de artes e o surgimento do nazismo. O meme simplifica demais causas históricas complexas como crise econômica, nacionalismo pós-Primeira Guerra, e o antissemitismo na Europa, instabilidade política alemã. Ele não promove ideologia nazista. É usado para deslegitimizar e ridicularizar Hitler, não para exaltá-lo. Por isso aparece com frequência em discussões online, humor e cultura pop. Juventude Hitlerista. Foi uma organização juvenil do regime nazista na Alemanha, ativa principalmente entre 1926 e 1945. Era um movimento criado para doutrinar crianças e adolescentes na ideologia nazista, voltado a jovens do sexo masculino, geralmente aos 10 aos 18 anos. Havia organizações paralelas como a Liga das Moças Alemãs, para meninas. O objetivo dessa finalidade era incluir lealdade absoluta a Adolf Hitler, ensinar nacionalismo extremo, racismo e antissemitismo, preparar os meninos para o serviço militar, moldar jovens para obedecer o Estado acima da família ou da moral individual. As atividades eram treinamento físico intenso, marchas, acampamentos e exercícios militares, propaganda ideológica constante, denúncia de professores ou até familiares considerados antinazistas. Obrigatoriedade. A partir de 1936, a participação tornou-se obrigatória. Jovens que se recusavam podiam sofrer punições, perseguição ou exclusão social. Muitos entraram por coerção, não por escolha. Nos últimos anos da guerra, a juventude hitlerista foi usada como soldados, mensageiros, defensores antiaéreos, enviadas ao combate, mesmo sendo crianças ou adolescentes. Muitos morreram devido ao fanatismo imposto pelo regime. Serve como exemplo histórico da doutrinação infantil. É citado em debates entre extremismo, manipulação ideológica e educação autoritária. Não é um termo positivo e o seu uso moderno costuma ser crítico ou educativo. Germany First. O que significa? Germany First, na verdade, é um alemão nacionalista que expressa a ideia de que os interesses da Alemanha devem vir a ser... a Alemanha é primeiro, né? Porra, analfabetão aí. Acordos externos, interesses de outros países ou grupos. Em alemão, a ideia equivalente seria Deutsches Land Just, contexto histórico e político. Frase do tipo Ex First aparece em vários países e épocas. No caso alemão, esse tipo de slogan costuma ser associado ao nacionalismo extremo. Ele lembra, mesmo quando não citado diretamente, discursos usados no período pré-Segunda Guerra por movimentos de extrema-direita posteriores.
Por isso, o termo carrega uma carga histórica sensível. Hoje, German First costuma aparecer em... Cara, eu tava pensando aqui. Não, eu tenho esse pensamento há um tempo. Tipo, por que o nazismo é considerado de direita se ele não defende o capitalismo, né? Isso que eu queria saber, né? Eu posso pesquisar aqui, velho. Vamos pesquisar, vai. Por que o nazismo é considerado de direita, mesmo sendo anticapitalista? Bora ver. O nazismo é classificado pela grande maioria dos historiadores e cientistas políticos como um movimento de extrema-direita, que apesar de sua retórica anticapitalista, focada principalmente no capitalismo financeiro /judeu, ele se baseava em pilares ideológicos opostos aos ideais de esquerda. O anticapitalismo nazista não visava a abolição da propriedade privada ou luta de classes, como base do socialismo e marxismo, mas sim a subordinação do capital em interesses na raça ariana. Hierarquia social, política. Ah, tá, né? Mas ainda é um pouco quebrado, velho. Acho essa lógica um pouco quebrada. Mas enfim, vamos voltar lá pro vídeo, né? Foi só uma curiosidade interessante aqui que eu vi aqui de última hora. Discursos políticos alertando contra o nacionalismo em contextos acadêmicos ou históricos ou sendo usados por grupos nacionalistas, o que gera controvérsia. Importante diferenciar o patriotismo, orgulho do próprio país, se negar os outros, né? E o nacionalismo extremo, ideia de superioridade ou exclusão de outros povos. Germany First tende a cair, mas no segundo caso, dependendo de quem usa e como usa. Porque a história é vista com cautela. A história alemã do século XX faz com que slogans absolutistas sejam analisados com muito cuidado. O termo não é neutro, geralmente desperta debate ou rejeição. Genocídio nazista. Genocídio nazista, conhecido historicamente como o Holocausto, foi o extermínio sistemático e planejado de milhões de pessoas pelo regime nazista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O que foi o Holocausto? Um crime de Estado organizado pelo governo nazista, baseado em ideologia racista e antissemita. Tinha como objetivo eliminar grupos considerados indesejáveis ou inferiores. Principais vítimas: cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados. Outros grupos também foram perseguidos e mortos, incluindo ciganos, pessoas com deficiência ou mental, prisioneiros políticos, homossexuais, testemunhos de Jeová, eslavos. No total, mais de 11 milhões de pessoas morreram. Como o genocídio foi executado? O processo ocorreu em etapas: desumanização, propaganda que até eslavos que eram outros povos brancos, tá? Eslavos são outros povos brancos, né? Rússia, Sérvia, Polônia, tudo eslavos. E outros grupos como inimigos ou pragas, exclusão social e legal, leis que retiravam direitos civis, empregos e cidadania, guetização e deportação, confinamento em guetos e transporte forçado em trens, campos de concentração e extermínio, assassinatos em massa por câmaras de gás, execuções, trabalhos forçados até a morte, fome e doenças. Campos como Auschwitz, Treblinka, Sobibor foram criados especificamente para matar em escala industrial. E por que isso aconteceu? O genocídio nazista foi resultado da combinação de antissemitismo histórico na Europa, nacionalismo extremo, autoritarismo, crises econômicas e sociais, uso intenso de propaganda e censura, obediência cega ao Estado. É importante considerar que um dos maiores crimes foi feito contra a humanidade levou à criação do termo genocídio, influenciou a criação das leis internacionais dos direitos humanos e serve como alerta permanentemente sobre os perigos do extremismo, do ódio e da desumanização, como é tratado hoje. Ensinar sobre o Holocausto é fundamental para evitar a repetição. Negar ou minimizar o genocídio é considerado desinformação grave e, em alguns países, é crime. Volkswagen relacionada com o nazismo. A Volkswagen tem uma ligação histórica direta com o regime nazista. Tem a ver com Fusca, velho. E durante a Alemanha nazista como parte de um projeto estatal. Tem a ver com o Fusca. O Fusca ele tem a ver com o nazismo. Se tu pesquisar assim. Né? Os chips alemães eram fabricados pela Volkswagen, se eu não me engano. Em 1937. O nome Volkswagen significa carro do povo. A ideia foi promovida pelo governo de Adolf Hitler. O objetivo era produzir um carro barato e acessível para a família. Ó o Fuscão aí, ó. Esse é o carro da família brasileira? Hein? Esse é o carro da família brasileira? Esse aqui, ó. É esse aqui mesmo? Qual é? O modelo que deu origem ao famoso Fusca foi projetado pelo Ferdinand Porsche, a pedido do regime.
A ligação não foi apenas simbólica, a empresa foi criada por uma organização controlada pelo Partido Nazista. Hitler participou diretamente da divulgação do projeto. A fábrica fazia parte da propaganda de progresso e unidade nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de carros civis praticamente parou. A Volkswagen passou a fabricar veículos militares. A empresa utilizou o trabalho forçado, incluindo prisioneiros de guerra, trabalhadores escravizados, pessoas retiradas de campos de concentração. Milhares de pessoas trabalharam em condições desumanas. Após a guerra, a fábrica foi tomada pelos aliados. A empresa quase foi desmontada. Oficiais britânicos decidiram manter a produção. O Fusca acabou se tornando um símbolo da reconstrução alemã. Décadas depois, a Volkswagen reconheceu oficialmente seu envolvimento com o regime nazista, criou fundos de indenização para vítimas do trabalho forçado, mantém registros históricos e pesquisas sobre esse período. Importante diferenciar que a Volkswagen moderna não é nazista. A ligação existe apenas no contexto histórico. É o passado. Estudado como exemplo de empresas envolvidas com regimes autoritários, responsabilidade corporativa. A Enigma Machine, ou máquina de Enigma, foi uma máquina de criptografia usada principalmente pela Alemanha nazista antes e durante a Segunda Guerra Mundial para codificar comunicações militares e diplomáticas. O que era a Enigma? Um dispositivo eletromecânico parecido com a máquina de escrever. Cada tecla pressionada era convertida em outra letra cifrada, usada em sistemas de rotores, discos giratórios, painéis de conexões, configurações secretas. Isso tornava as mensagens extremamente difíceis de decifrar. Por que era considerada tão segura? Cada letra digitada resultava em uma letra diferente. A cada tecla pressionada, os rotores giravam mudando a cifra. O número de combinações possíveis era astronomicamente alto. Os alemães acreditavam que a Enigma era indecifrável. Quem usava? O exército alemão, Marinha, Marine, Força Marinha, Força Aérea, Luftwaffe, ou serviços diplomáticos. A quebra do Enigma. Apesar da complexibilidade, a Enigma foi quebrada. Matemáticos poloneses como Marian Rejewski deram os primeiros passos antes da guerra. Durante o conflito, o trabalho foi ampliado pelos britânicos em Bletchley Park. Destaque para Alan Turing, que ajudou a desenvolver máquinas chamadas bombas eletromecânicas para decifrar os códigos. A importância histórica. A quebra da Enigma permitiu aos aliados antecipar ataques alemães, proteger comboios no Atlântico, planejar operações militares com vantagem estratégica. Estima-se que isso encurtou a guerra em 2 a 4 anos. Salvou milhares de vidas. Legado, isso foi um marco na história da criptografia, contribuiu diretamente para o nascimento da computação moderna. A Enigma é hoje um símbolo de engenharia, guerra de informação, importância da matemática e da ciência. Hitler tinha um clássico. É principalmente um mito popular e um meme histórico, não um fato comprovado. Quem jogou, ainda disse que ele tinha micropênis também, mas quem jogou Sniper Elite tá ligado, né? Que tem como tu matar o Hitler dando um tiro no ovo dele. Aí aparece só um ovinho só. Ficou famosa durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente entre soldados britânicos, por meio de uma canção satírica cantada ao som de Coronel Bunny Marsh. A música zombava dos líderes nazistas para ridicularizar o inimigo e levantar a moral das tropas. Não existe prova médica confiável que confirme que Hitler tinha apenas um testículo. Alguns relatos e rumores da época mencionavam criptorquidia quando um testículo não desce, mas são inclusivos. Baseados em testemunhos indiretos ou documentos questionáveis, registros médicos e autópsias não confirmam a afirmação de forma definitiva. Por que o mito se espalhou? Propaganda da guerra, diminuir e ridicularizar o líder inimigo, humor político, reduzir a figura histórica, e algo banal ou embaraçoso. Facilidade de memorização. A frase é curta, chocante e gruda na cultura popular. Como é usado isso hoje? Geralmente como piada histórica, para desmistificar ou ridicularizar Hitler. Não é usado em contextos acadêmicos sérios, justamente por falta de evidência. Crematórios. Os crematórios relacionados ao nazismo foram instalações usadas principalmente nos campos de concentração e de extermínio durante o Holocausto, como parte do assassinato em massa e da ocultização dos corpos das vítimas do regime nazista. Como eram esses crematórios? Estruturas industriais como fornos de alta temperatura instaladas dentro ou próximas a campos de concentração e extermínio, usadas para queimar os corpos das pessoas assassinadas. Eles não eram apenas crematórios comuns, mas parte de um sistema planejado de genocídio. Lembra da piada da pizza? Pois é. Onde foram usados? Os crematórios estiveram principalmente em campos como Auschwitz, Treblinka,
Sobibor, Belzec, Majdanek. Em Auschwitz, por exemplo, os crematórios estavam ligados diretamente às câmaras de gás. Funções principais. Os crematórios tinham três objetivos na verdade: eliminar os corpos em grande escala, ocultar evidências aos assassinatos e manter a operação contínua do genocídio sem colapso sanitário. Em períodos de pico, quando os fornos não davam conta, corpos eram queimados ao céu aberto. Muitas vítimas eram mortas em câmaras de gás, principalmente com Zyklon B. Após a morte, os corpos eram retirados por prisioneiros forçados, Sonderkommando, levados ao crematório, queimados imediatamente. Tudo isso fazia parte de um processo industrializado e desumanizado. Quem operava? O trabalho era feito por prisioneiros forçados. Esses prisioneiros viviam sob ameaça constante de execução. Muitos foram mortos para impedir que testemunhas sobrevivessem. Importância histórica: os crematórios são provas físicas e documentais do genocídio. Sua existência desmonta a negação do Holocausto, representável o nível extremo de desumanização, planejamento burocrático e violência estatal. Como são tratados hoje? Restos de crematórios são preservados como memoriais. Servem para educação histórica. São locais de memória para as vítimas. Crematórios não são nazistas por natureza. Cremação existia antes e existe hoje por razões sanitárias e culturais, o que torna esses crematórios únicos por seu uso sistemático para genocídio. Afirmação: Hitler was saved from drowning at age 4 é um mito histórico, não um fato comprovado. A narrativa aparece em textos populares, curiosidades e memes. Às vezes é atribuída a um padre ou a um homem local que teria salvo Hitler quando criança. Costuma ser usada como ironia histórica, tipo: e se ninguém tivesse salvado Hitler? O que a história diz? A versão mais comum afirma que Hitler, aos 4 anos, caiu em um rio, foi salvo por um adulto. Esse adulto teria sido um sacerdote ou alguém bondoso. Não há registros históricos confiáveis que confirmem o evento. Não aparecem biografias sérias, documentos da época, relatos verificáveis. Historiadores consideraram a história não comprovada ou falsa. Porque esse mito se espalhou? Narrativa de ponto de virada. A ideia de que um pequeno evento mudou toda a história da humanidade. Humor mórbido, ironia. Refletir sobre o caso histórico. Não tem nada aqui não. Não tem nada aqui não. Não tem nada aqui não. Tá aqui não. Vai pra lá, vai. Histórico. Simplificação extrema de processos completamente complexos. Esclarecer: crimes históricos não são explicados por eventos isolados de infância. O nazismo surgiu de condições sociais e políticas, crises econômicas e ideologias já existentes. Focar nesse tipo de mito pode desviar a atenção das causas reais. Twins of Auschwitz, gêmeos de Auschwitz, refere às crianças gêmeas usadas em experimentos médicos brutais pelo regime nazista no campo de concentração e extermínio de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Quem eram esses gêmeos? Principalmente crianças judias, mas também ciganas, identificadas assim que chegavam ao campo, separadas de suas famílias. Muitas foram mortas imediatamente, mantidas vivas não por humanidade, mas para serem usadas como material de pesquisa, entre aspas. Quem conduziu os experimentos? O principal responsável foi o médico nazista Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Anjo da Morte, tem a música do Slayer sobre ele, velho. A música do Slayer, Angel of Death, inclusive eu recomendo muito, né? Lembrando aqui, a música ela não glorifica, tá? Ela é mais como uma parada histórica, né? Mais como um registro assim da história, né? Do passado. Genética, hereditariedade e pureza racial. Que tipo de experimentos eram feitos? Os gêmeos eram submetidos a injeções químicas sem explicação, transfusões de sangue entre irmãos, tentativa de mudar a cor dos olhos, infecções deliberadas com doenças, cirurgias sem anestesia, mutilações e medicações constantes do corpo. Se um dos gêmeos morria, o outro muitas vezes era assassinado para comparação anatômica. O objetivo dos nazistas era buscar provas científicas para o racismo e a eugenia, tentar aumentar a taxa de nascimento dos arianos, justificar ideologicamente o genocídio. Esses experimentos não tinham valor científico real e violavam qualquer princípio ético. Quantas crianças foram afetadas? Estima-se que mais ou menos 1.500 pares de gêmeos passaram por Auschwitz. Cerca de 200 indivíduos sobreviveram. Alguns sobreviventes dedicaram a vida a dar testemunho histórico, combater a negação do Holocausto e educar sobre ética médica e direitos humanos.
Um exemplo conhecido é Eva Moses Kor, que fundou um museu dedicado à memória dos gêmeos de Auschwitz. Estudos de Joseph Mengele. Os estudos de Joseph Mengele não foram ciência legítima, mas experimentos médicos criminosos conduzidos durante o Holocausto nos campos de Auschwitz entre 1943 e 45. Eles são hoje citados apenas como exemplo de violação extrema da ética médica. Quem foi esse miserável? Médico nazista da SS, conhecido como Anjo da Morte, responsável por selecionar prisioneiros para trabalho forçado ou morte imediata, obcecado por eugenia e pela ideia de pureza racial. O que ele dizia estar estudando? Mengele afirmava pesquisar genética e hereditariedade, gêmeos, diferenças raciais, deficiências físicas e doenças congênitas. O objetivo ideológico era provar a superioridade ariana, algo que já era cientificamente falso na época. O que realmente fazia? Seus experimentos incluíam injeções de substâncias químicas sem consentimento, infecção deliberada com doenças, transfusões de sangue entre gêmeos. Os chamados estudos de Mengele não seguiam nenhum método científico, não tinham nenhum grupo de controle válido, não tinham consentimento, eram baseados em racismo pseudocientífico. Produziam dados inúteis ou inválidos. Os crimes médicos nazistas, incluindo os de Mengele, levaram a julgamentos de Nuremberg, criação de Código de Nuremberg que estabelece consentimento informado, proibição de sofrimento desnecessário e prioridade absoluta da dignidade humana. Fundação da bioética moderna. O destino dele? Fugiu após a guerra, viveu escondido na América do Sul, nunca foi julgado e morreu em 1979 no Brasil por afogamento. Importante enfatizar, Joseph Mengele não foi o cientista legítimo. Seus atos foram tortura e assassinato, não pesquisa. Estudar esse tema serve para garantir que nunca se repita. A suástica. A suástica é um símbolo muito antigo cuja história é muito mais remonta do budismo, né? Associação com o nazismo. Origem da suástica. Quem sabe, remonta há mais de do 5 budismo. mil anos. Apareceu de forma independente em várias culturas. Aí, ó, na Índia. O nome vem do sânscrito, Suástica, que significa bem-estar, boa sorte, prosperidade. Olha o que esse símbolo virou. Culturas que usaram a suástica. Antes do século XX, a suástica era um símbolo positivo, presente em Índia, China e Japão, Europa Antiga, povos indígenas das Américas e Escandinávia. A rapaziada tá ligada, velho, tá ligada. Tá ligado? Se isso aqui virar um corte, né, eu vou colocar na edição, mas quem sabe na Coreia do Sul, até hoje nesses países tem esse símbolo, velho. Com menos frequência, mas ainda tem. E também, quando você percebe que esse símbolo é muito usado em mangás, né? Que às vezes não vai pro anime por causa da distribuição, mas ele é muito usado em mangás. Por exemplo, se tu vê o mangá do Naruto, tu vê que tem um cara lá que ele tem uma suástica na testa, né? Ela geralmente representava o Sol, os ciclos da vida, a eternidade, a harmonia cósmica. A suástica no contexto nazista. No século XX, Adolf Hitler adotou a suástica como símbolo do partido nazista. A versão nazista tem características específicas. Girada a 45 graus, geralmente preta, dentro de um círculo branco sobre fundo vermelho. Para os nazistas, ela simbolizava nacionalismo extremo, racismo, a ideia de raça ariana. Pior que esse símbolo é assustador, cara, sem zoeira. Apoio a Israel, sim. Pior que esse símbolo é assustador, cara. Após o Holocausto, ele impõe uma aura assim, medo. Fortemente associada ao ódio, genocídio e extremismo, especialmente no Ocidente. Diferença importante religiosa versus nazista. Suástica tradicional, religiosa, cultural, usada até hoje na Ásia, pode apontar para a direita ou para a esquerda. Tem significado positivo e espiritual. O cara mandou mensagem aqui, nazista, vamos ver. Símbolo... Vamos ver, calma aí. Vamos ver aqui, calma aí. Seco, seco. Ai, meu nobre. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, né? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui antes de voltar pro React. Que pode dar alguma merda, né? Eu acho que pode vazar número.
aí é melhor fechar já para prevenir. Político de ódio associado ao genocídio, proibido em vários países como a Alemanha e também em muitos países europeus. Exibir a suástica nazista é crime. Em contextos religiosos asiáticos, a suástica continua sendo usada. Isso pode causar confusão mental, especialmente para quem associa o símbolo apenas ao nazismo. A Argentina. A Argentina tem relação com o nazismo principalmente no período após a Segunda Guerra Mundial, mas essa ligação é histórica e contextual, não ideológica, do país como um todo. Fuga de nazistas para a Alemanha. Após 1945, centenas de nazistas e colaboradores fugiram da Europa para a América do Sul e a Argentina foi um dos principais destinos, porque o país tinha políticas migratórias permissivas no pós-guerra, simpatia de setores no governo por regimes autoritários europeus, pouca pressão internacional imediata, existiam redes de fuga conhecidas como hotlines, que ajudavam criminosos nazistas a escapar. Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, Joseph Mengele, esse bosta de novo, médico do Auschwitz, outros oficiais da SS e colaboradores. Eichmann foi capturado em 1960 por agentes israelenses em Buenos Aires. O governo Perón. Israel, velho, durante o governo de Juan Domingo Perón, a Argentina manteve uma posição ambígua durante a guerra. Após o conflito, o governo facilitou a entrada de ex-nazistas. Também recebeu refugiados judeus e europeus comuns. A motivação foi mais política e estratégica do que ideológica. Atrair os técnicos militares especialistas e fortalecer o Estado argentino. A Argentina já possuía grandes comunidades de imigrantes alemãs. A maioria não era nazista. Pequenos grupos simpatizantes existiram, mas não representavam a população alemã como um todo, nem a sociedade argentina em geral. Aí, meu nobre. Acabou. Foi um vídeo maneirinho aqui até. Mas foi isso mesmo, né? Acho que o que poderia ser abordado nesse vídeo, velho, poderia ser o... Caralho, eu tô com... poderia ser o estupro, né, de Berlim. Que aconteceu... Porra, eu tenho vergonha de falar essa palavra, mas enfim. O estupro de Berlim, né, da União Soviética, que aconteceu depois da Segunda Guerra, né. Tem mais a ver com o comunismo do que o nazismo, mas pra uma parte 2 aqui desse vídeo seria uma boa ideia.